Então, hoje nós vamos fazer a experiência de cura no Rio da Vida, né? Existe uma montanha sagrada cujos picos alcançam energeticamente os céus mais elevados. A chuva e a neve que caem sobre essas montanhas vêm do céu espiritual mais elevado. Sua água flui pela montanha e desce por belas cachoeiras que fluem juntas para formarem um rio sagrado. O rio também flui para uma área vulcânica onde é aquecida a temperatura de uma jacuzzi. A água no rio da vida é cristalina e completamente pura e nos une ao sagrado espírito da terra. Também nos une a todas as coisas vivas. Ele nos desperta o autêntico espírito humano. Nossos autênticos dons humanos, talentos, habilidades e consciência elevada são revelados em nossa vida diária. Um novo senso de pertencimento preenche nosso senso de bem-estar. Essa água muito especial contém todas as frequências de cura que você precisa em todos os níveis do seu ser. Emocional, espiritual, físico. É profundo em alguns lugares, mas muito seguro. Por ser o rio da vida, você pode respirar debaixo d'água. Quando você respira nas águas da vida, elas fluem através de você, curando e abençoando você. Ou elas podem fluir através de você por conta própria. Também existem chamas debaixo d'água e na superfície. Essas são as chamas vivas do Holy Fire, que não queimam, mas são calmantes, purificadoras, curadoras, orientadoras e fortalecedoras. Você pode ter outras experiências não mencionadas aqui. O Rio da Vida o curará e capacitará você a realizar coisas maravilhosas. Então, respirem fundo e vamos lá. Imagine que é um lindo dia de sol e você está caminhando descalço por uma bela floresta. Ao respirar, imagine que está inspirando a essência vital da floresta. A cada passo que você dá, imagine que as energias da Terra estão fluindo através da parte inferior dos seus pés. Ao caminhar, permita-se experimentar as árvores, as plantas, as flores, a grama e fundir-se com a vida, a harmonia e a paz da floresta. À medida que você continua andando, percebe que está ficando mais claro à sua frente. Você percebe que está chegando ao limite da floresta. Quando você sai da floresta, bem à sua frente, há um belo rio. É o rio da vida. Há lindas flores crescendo ao longo da margem do rio. E há um caminho a seguir ao longo do rio. Siga esse caminho, observando tudo, sentindo a brisa no seu rosto, o ar que te traz tranquilidade. Conforme você anda pelo caminho, sente a bela energia da água sagrada e sente que você começa a se tornar um com todos os seres vivos. Então, você chega a um lugar onde pode facilmente entrar no rio da vida e percebe que este rio é a energia vital que flui através de todos os seres vivos. Você bebe do rio da vida
sente a essência da vida fluindo por você. Você percebe que é um com todos os seres vivos, e isso te traz um senso de pertencimento. Você entra completamente na água. Sente a água fluindo ao seu redor. A luz do mais alto céu está brilhando sobre você enquanto você nada, flutua e mergulha nas profundezas do rio. O rio da vida está guiando você agora. Permita-se ser guiado pelo rio da vida.
Você pode continuar com a sua experiência enquanto se sentir guiado a fazê-la. Quando estiver pronto, respire fundo, traga sua atenção aos olhos, lentamente abra os olhos e volte.